A história de Israel como pessoa, Israel era Jacó. Começa bem antes da fundação do Estado de Israel, que foi em 1948. Esse Israel é pai de José, e qual ele estava na terra de Canaã, e passando fome, os seus irmãos venderam José para o Egito, passando fome foram ao Egito, morar no Egito, para se escapar da fome que houve na terra de Canaã. E lá passaram muitos anos sendo escravos do Egito, do rei do Egito. E cresceu em multidões, e Deus prometeu a Moisés que libertaria o seu povo, a descendência de Jacó, os filhos de Jacó, que é uma família de Jacó, da terra do Egito. E nisso Moisés foi o libertador e trouxe ele. Por isso que a história de Israel dá início bem antes da fundação e bem antes de Jacó habitar no Egito. Era na terra de Canaã, a residência dele, era deles lá. Mas quando eles saíram para ir para o Egito, invadiram as terras de Canaã, invadiram as terras que era de Israel, tomaram de conta e fundaram seus reinos, fundaram os seus grandes, e as pessoas que já moravam lá há muitos anos, não tenho aqui a base quantos anos, mas muitos anos, até gigantes tinha na terra. Um cacho de uva, 2 homens para arrastar. Era muito boa terra, manava leite e mel. O povo não conhecia, porque já tinha morrido todos os habitantes que moravam na terra e que foram para o Egito. Morreram todos no caminho, no Egito, no caminho para o deserto. Só no deserto foram 40 anos. E isso, Deus tinha uma promessa de trazer eles de volta para a sua terra. Mas aquelas nações antigas não sabiam que Israel era dono daquela terra. Mas Deus sabia, Deus tinha os seus planos, e os planos de Deus não podem ser impedidos por ninguém na história da Bíblia. Então, isso foi o ponto de partida, quando eles saíram da terra do Egito, partiram para o deserto, levado por Abraão. Mas o início da história mesmo do povo de Deus começou com Abraão, quando Abraão saiu da terra dos caldeus para a terra de Canaã. Aí foi o início de tudo. Por isso que Deus abençoou Israel. Então esse tema é uma reflexão muito importante. Jacó, que virou Israel, o nome que virou uma nação. Jacó, neto de Abraão, teve seu nome mudado por Deus para Israel após lutar com o anjo, em Gênesis 32, 28. Teve 12 filhos que deram origem a 12 tribos de Israel.